Do Senhor Jesus, neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Você está feliz nesta noite? Verdadeiramente a alegria do Senhor está dentro do seu coração? Então dê a paz do Senhor, dê um sorriso bonito para esse irmão bonito e abençoado que está do seu lado. Fala para ele que ele é privilegiado de estar aí do seu lado. Amém? E ele é mais privilegiado porque ele está do lado de Jesus, o Senhor da glória, o Senhor Jesus que se faz presente no nosso meio, amém? Deus está aqui neste lugar, Ele habita no meio do louvor de Israel, no meio do louvor do seu povo, e Deus está aqui para abençoar as nossas vidas, para falar no nosso coração, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Hoje, domingo, hoje se celebra o dia de Páscoa neste mundo, aonde se celebra a morte e a ressurreição, e nós vamos estar falando sobre o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29, Evangelho de João, versículo 29, do capítulo 1. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o coelho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, não é coelho não, irmãos? Ah, ok, então vamos corrigir essa leitura. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Que esta palavra que é viva e eficaz venha penetrar nos nossos corações e venha fazer a mudança, a diferença nas nossas vidas. Pai, que esta palavra que é viva, Senhor, ó Pai, venha transformar e abrir o nosso entendimento e falar aos nossos corações. É o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos nesta noite, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, amados irmãos. Estamos muito felizes porque nós estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor. Hoje estamos sentindo falta de alguns irmãos, algumas famílias que não vieram, que não estão neste culto, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, e Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Páscoa, amados irmãos, fala de redenção, Páscoa fala de remissão. Amém, amados irmãos? Páscoa fala de sofrimento também, mas Páscoa também fala de alegria, de paz, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E nós estamos vivendo hoje, nesses dias que se celebra a semana da Páscoa, né? Hoje é o domingo de Páscoa, onde muitos estão ali trocando presentes, trocando ovo de Páscoa, ovo de coelho, né? Que se diz que é de coelho, coelho nem botar ovo bota, mas diz que é o ovinho de coelho. E estão ali trocando chocolate. Não tem problema, amados irmãos, comer o ovo, não tem problema comer o chocolate, é simplesmente um alimento. Mas nós precisamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa está falando sobre morte e ressurreição, está falando sobre sofrimento, mas alegria também. E nós estamos vendo aqui, quando João tem a revelação, por que ele não disse, amados irmãos, eis o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ele podia estar ter dito isso, porque ele não estaria enganado. Jesus, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas quando João teve a revelação aqui, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja,
João sabia o propósito, o objetivo que Jesus estava vindo nessa terra. Ele estava vindo para remir um povo. Ele estava vindo para derramar o seu sangue, para libertar um povo da escravidão do pecado. E quando João tem a revelação que ele aponta para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. É Ele que remiu, Ele é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, eu gostaria que os irmãos fossem comigo. No capítulo 5, de 1 Coríntios, no versículo de número 7. O apóstolo Paulo, repreendendo uma igreja que estava se contaminando, repreendendo ali aquela igreja que estava cheia de contaminação. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ali, como um bom pastor, como um cuidado que ele tinha, o zelo que ele tinha pelas igrejas, e por esta igreja de Coríntios, qual ele tinha sido fundador, a Bíblia diz aqui, ele repreendendo e instruindo aquela igreja, dizendo: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. Amados irmãos, a Páscoa para nós é Cristo. É Ele que foi sacrificado no nosso lugar. É Ele que morreu pelas nossas vidas para nos redimir da escravidão do pecado. Ele é que derramou o precioso sangue. E o apóstolo Paulo falando aqui: olha, lança fora o fermento velho. Se nós hoje já somos uma nova criatura, amados irmãos, nós não podemos viver com as atitudes velhas do passado. Nós não podemos ficar vivendo com as coisas velhas que nós fazíamos antes. Nós temos que lançar fora essas coisas velhas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e a Bíblia diz agora que tudo se fez novo. Então, amados irmãos, nós não podemos ter fermento velho. Fermento, amados irmãos, é aquilo que leveda a massa. Nós sabemos quando a pessoa vai fazer um pão, que é bom, ele coloca fermento, por quê? É o fermento que faz levedar a massa, faz ela crescer, para que o pão fique grande. Uma massa sem fermento, o pão fica um pão asmo, um pão que não cresce. Mas o apóstolo Paulo aqui, amados irmãos, querendo tirar a contaminação no meio do povo, ele diz aqui: lança fora o fermento velho, para que nós sejamos uma nova massa, uma nova criatura, para que nós sejamos sem contaminação, para que nós não venhamos ter coisas erradas na nossa vida. Uma certa vez Jesus falou para os discípulos ir comprar pão e buscar comida. Mas quando os discípulos viraram as costas, Jesus falou para eles: olha, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não entenderam, eles ficaram questionando um ao outro. Por que Jesus falou isso? Será que é porque nós esquecemos de comprar pão? Será que é porque nós não levamos comida que Jesus estava falando isso conosco? Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês não estão entendendo. Eu não estou falando do fermento do pão. Eu estou falando da doutrina dos fariseus, dos ensinamentos errados. Porque o fermento, amados irmãos, um pouquinho de fermento, ele leveda a massa. Ele faz, amados irmãos, a pessoa inchar. Um pouquinho de engano, um pouquinho de mentira também, amados irmãos, é o suficiente para estragar as nossas vidas, para nos contaminar. E a igreja de Corinto, se nós estudarmos, amados irmãos, as cartas aqui do apóstolo Paulo para esta igreja, era uma igreja que estava se contaminando. Aos poucos a contaminação estava entrando dentro dessa igreja, e o apóstolo Paulo aqui diz: olha, lança fora o fermento velho. Tira as coisas erradas da sua vida. Joga isso para o lixo, para que nós venhamos ser uma nova massa. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. Amados irmãos, desde o livro de Gênesis nós vemos Deus apontando para o sacrifício de Cristo. Quando Adão pecou, ali nós vemos, amados irmãos, que Adão ele fez roupas de folhagem,
se vestiu com aquelas roupas, e quando eles esconderam de Deus ali, nós vemos ali Deus chamando Adão: Adão, aonde você está? E Deus agora começou a conversa com Adão. E começou aquele diálogo: Adão, você comeu? Não, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. Esse negócio de transferência vem lá do Éden, amados irmãos, de culpa. A pessoa não querer assumir a sua culpa, os seus erros. E agora nós vemos ali Deus trazendo juízo, Deus trazendo ali sobre a vida do homem e da mulher as consequências pela desobediência de Adão e Eva. Eles tiveram consequência pelos seus pecados. Mas nós vemos ali pela misericórdia, a graça de Deus, lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Deus ali sacrificou um animal e cobriu eles com pele. Deus ali já no livro de Gênesis já estava apontando para o cordeiro, o sacrifício do cordeiro pascual. Do cordeiro de Deus que iria vir ao mundo para poder tirar o pecado do mundo. Nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, falando sobre o sofrimento do Cordeiro de Deus. O que ele iria passar para nos trazer vida. O que ele iria sofrer para que nós hoje pudéssemos desfrutar da paz. Para que hoje nós pudéssemos desfrutar da alegria, do gozo da salvação. Ele sofreu pelas nossas vidas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir ao mundo, o profeta já aqui profetizou sobre como o Cordeiro iria passar, o que ele iria padecer. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, no versículo 1 em diante, diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não tinha doce, amados irmãos, não tinha chocolate aqui. A Bíblia diz que era como uma raiz de uma terra seca, que não tinha formosura, não tinha bom parecer. E é por isso, amados irmãos, que muitos não deram crédito para o Cristo, o Cordeiro Pascual. Por quê? Porque olhando para ele, ninguém via nada que o desejasse. Porque os judeus estavam esperando chegar ali, amados irmãos, um rei, um líder, aquele que fosse à frente, aquele que vencesse o Império Romano. E quando chega Jesus ali montado num jumento, humilde como foi, eles disseram: não, esse não é o que nós estamos esperando. Nós estamos esperando alguém que vai vencer, alguém que é forte, alguém que vai na nossa frente, alguém que vai liderar o povo, alguém que vai tomar as nossas batalhas, que vai fazer as guerras do Senhor. Mas de repente vem o cordeiro. O que é uma ovelha, um cordeiro, irmãos? É um animal nocivo, é um animal, amados irmãos, dócil, é um animal manso. É totalmente diferente de um cabrito, de um bode. O cordeiro, você pega ele, você toma ele nos seus braços, ele não bate, ele não briga, ele não te morde. E eles estavam esperando lá um forte, alguém que chegasse, que vencesse as guerras, que vencesse o Império Romano, porque na época que Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. Mas a Bíblia diz que o povo judeu estava ali sobre o jugo de César. César estava ali imperando, era o imperador de toda a terra naquela época. E os judeus ali tinham que pagar tributo, tinham que pagar ali as suas finanças a César. E agora nós vemos aqui como que Isaías revelou o Cristo, como que Isaías revelou o Cordeiro de Deus. Versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores,
e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Trazendo para nossas vidas, amados irmãos, hoje, graças a Deus, nós já aceitamos. Todos aqui já aceitaram a Jesus, não é verdade? Quem aqui já aceitou Jesus? Mas antes nós ouvíamos falar de Jesus, nós não fazíamos caso. Alguém falava assim, olha, Jesus te ama. Ah, ok, eu sei que Jesus me ama. Nós não queríamos nem saber de Jesus. Nós não nos importávamos com Jesus. Nós sabíamos que Jesus era alguém bom. Mas nós não sabíamos quem era Jesus. Mas hoje que nós já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, hoje nós valorizamos quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus na sua vida? Você sabe que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tirou o pecado, o jugo que estava sobre as nossas vidas? Mas a Bíblia diz aqui, amados irmãos, que nós olhando para Ele, nós não fazíamos dele caso algum. É por isso que o profeta já começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque as pessoas olhavam, não fazia dele caso algum, não se importava com Jesus. O Cordeiro de Deus. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Fala comigo. Ele foi ferido pelas minhas culpas. Ele foi ferido pelos meus pecados. O Cordeiro de Deus. Quando nós vemos ali Deus instituindo a Páscoa para o povo judeu. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo aqui para o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Êxodo também quer dizer libertação. O povo estava sendo escravizado por 400 anos. Estava ali no Egito. Estava ali, amados irmãos, 400 anos sendo escravos. No capítulo de número 12, quando Deus instituiu a Páscoa para o povo judeu. Deus aqui também não instituiu uma Páscoa com coelho, com doce, com chocolate, não. Porque a Páscoa fala, amados irmãos, de sofrimento. A Páscoa fala de morte, de derramamento de sangue. E o interessante, amados irmãos, que quando Deus instituiu a Páscoa para os judeus, Deus estava apontando. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 1, diz que o primeiro testamento, o Antigo Testamento, era a sombra, não era a imagem exata das coisas. Nós vemos no Antigo Testamento a figura do que ia ser no Novo Testamento. Deus aqui libertando o povo, amados irmãos, instituiu aqui a Páscoa, para que os judeus pudessem observar. E os judeus, amados irmãos, até hoje, se você passar ali perto do templo judeu, tem um aqui na Rota 16, tem um aqui na 85, você vê que nesta época, eles estão observando a Páscoa, estão ali orando, estão ali clamando, estão ali celebrando a Páscoa, conforme aqui o mandado de Deus através de Moisés para o povo judeu. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 12, versículo 1, a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro. Não é coelho, amados, é cordeiro. Para a sua família. Um cordeiro para cada casa. Amados irmãos, na sua casa tem um cordeiro? Graças a Deus, porque na nossa casa, na nossa vida, hoje tem o sangue do Cordeiro. Na nossa vida está coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém?
Versículo 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, até o dia 14. Se você observar, hoje se celebra, segundo a tradição, religiosa, o dia da Páscoa. Os judeus não celebram a Páscoa hoje, os judeus celebram sábado que vem, no dia 14. Conforme aqui o mandamento da palavra de Deus para eles. Eles celebram no dia 14. Vós os guardareis, versículo 6, até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas. O interessante, amados irmãos, é que quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vemos tudo o contrário. Hoje em dia se celebra uma Páscoa com chocolate, com doce. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a Páscoa para os judeus e a Páscoa para nós, fala de sacrifício, fala de morte, fala de sofrimento. Os judeus, amados irmãos, era para celebrar, era para comer com pães asmos e ervas amargas. Isso tudo estava apontando para o pão vivo que desce do céu, sem fermento, sem mistura, que era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que iria ser imolado pelos nossos pecados. E as ervas amargas simbolizam o que ele iria passar, evangelista Piazza, pelas nossas vidas. O sofrimento que Jesus iria passar para remir as nossas vidas. E quando nós vemos Jesus ali, amados irmãos, sofrendo naquela cruz, sofrendo ali antes de ser crucificado, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo ali blasfemado, e tudo isso ele aguentou calado, pelo amor que ele tem pelas nossas vidas. E nós vemos aqui que a Páscoa que foi instituída no capítulo 12, estava apontando para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo, que um dia iria pisar nessa terra, que um dia iria derramar o seu precioso sangue, para remir as nossas vidas da escravidão do pecado. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse subido naquele madeiro, ou se Jesus tivesse descido daquele madeiro, amados irmãos, não teria salvação para mim e para você. Não teria salvação, não teria solução para nós, mas hoje tem salvação, hoje tem solução para a vida do ser humano. Foi porque o precioso sangue de Jesus foi derramado naquele madeiro pela minha e pela sua vida. Se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado, não tinha remissão de pecado. E o interessante é que quando o cordeiro aqui foi imolado, Moisés deu uma ordem. Sabe o que era para fazer? Era para passar o sangue nas vergas das portas. O sangue era para ser espargido, amados irmãos, na entrada da casa. Por quê? Porque ali, amados irmãos, nós vemos Deus trazendo juízo para o Egito. Deus iria naquela noite julgar ali o Egito, ia trazer juízo. Deus iria libertar, Deus iria remir aquele povo da escravidão. E quando ali o destruidor chegasse na casa, quando ele visse o sangue, aqui tem a marca da promessa. Aleluia. Aqui tem o sangue da aliança, aqui eu não posso tocar. E é por isso que os judeus eles celebram o Passover, passagem por cima. Porque quando ali o anjo destruidor veio para matar os primogênitos ali na terra do Egito,
que eles viam o sangue, eles passavam por cima, nos meio do povo que tinha a marca do sangue. Ali não houve destruição, amados irmãos. Somente aqueles que entendem glorificam a Deus nessa noite. Porque quando, amados irmãos, vem sobre a nossa vida os demônios para destruir, quando eles veem a marca do sangue, aqui tem a aliança com Deus, aqui tem o sangue do Cordeiro, aqui não posso tocar. Aqui eu tenho que passar de longe, aqui eu não posso entrar, porque tem sangue nesta vida. O precioso sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado pelas nossas vidas está nos cobrindo, amados irmãos. Glória a Deus. Verdade. E o inimigo não pode tocar. Eu me lembro de um testemunho que eu escutei, amados irmãos, alguns anos atrás. Me chama a atenção, mas é uma realidade. Diz que eles iam no cemitério ali fazer sacrifício. E ali também pegava, comia aqueles corpos que seriam enterrados ali, eles naquele sacrifício demoníaco. Muitas vezes ele tirava o defunto ali, cortava um pedaço e para sacrificar comia aquelas nojeiras ali também. Mas uma certa vez enterraram um crente. E a pessoa que estava ali para fazer aquele sacrifício disse: eu vou comer esse aqui, que esse aqui está fresco. No momento que ele dirigiu ali, o demônio falou: não, esse aí você não pode tocar. Esse aí você não mexe não. Ele disse: mas por que esse aqui eu não posso mexer? Porque esse aqui tem a marca. Esse aqui não posso tocar, porque esse aqui é um corpo de um crente. Amados irmãos, Deus cuida da nossa vida, mesmo depois de morto. Amados irmãos, nós estamos sendo cuidados pela mão do Todo-Poderoso. O inimigo não pode tocar, ele não pode entrar, a não ser, amados, que nós venhamos dar brecha. Que nós venhamos, pela nossa desobediência, abrir as portas. Aí nós não podemos reclamar de Deus, mas aonde está Deus? Deus continua no mesmo lugar. Temos que perguntar: o que eu fiz? E não aonde está Deus. O que eu abri? Que porta, que brecha que eu deixei? Mas a porta era para estar fechada. E do lado de fora era para ter a marca. Amados irmãos, que a porta do nosso coração esteja fechada para o pecado. Que a porta da nossa vida, amados irmãos, esteja fechada, selada, para que nós não venhamos abrir porta para o inimigo entrar e destruir. Porque o trabalho dele é matar, roubar e destruir. E quando o inimigo chegava, quando o anjo destruidor chegava ali na porta da casa dos judeus, e ele via a marca do sangue, ele tinha que passar por cima. Ele não podia ali entrar e destruir. Mas no Egito, diz a palavra de Deus, que não teve nenhuma casa aonde não houvesse um morto. Era Deus trazendo juízo para aquela nação do Egito. Era Deus tratando ali com aquele povo, os juízos de Deus. Por quê? Porque aquele povo, amados irmãos, tinha maltratado o povo de Deus. Aquele povo tinha sido um povo mau. Versículo de número 11: assim o comereis. Olha como que era para celebrar a Páscoa, amados irmãos, porque Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de remissão. O povo judeu era para celebrar assim. Versículo de número 11: os vossos lombos cingidos, e o vosso sapato no pé, e o vosso cajado na mão, comê-lo-ei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O povo tinha que estar ali pronto, porque a Páscoa fala de remissão. A Páscoa fala de libertação. Amados irmãos, e quando fala de libertação, nós não podemos deixar para amanhã, nós temos que buscar hoje. Quando fala de deixar as coisas erradas, nós precisamos, amados irmãos, estar pronto para sair das coisas erradas em direção a Deus. O povo aqui era para celebrar com o sapato no pé, com os lombos cingido, o cajado na mão, já preparado, evangelista Piazza, para sair de lá logo. E conforme nós vemos aqui, que eles praticamente foram expulsos. Os egípcios ali quase que expulsaram eles do Egito. Por quê? Porque aquele povo estava agora com medo. Porque eles viram o juízo de Deus, eles sentiram
o poder da mão de Deus tratando com aquele povo. E agora nós vemos aqui o Cordeiro de Deus sendo imolado, apontando aqui para Jesus, o Cordeiro de Deus que nos libertou. Versículo de número 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. Tirareis o fermento da casa. E o apóstolo Paulo fala: tira o fermento velho, para que nós sejamos uma nova massa. E Deus aqui instituiu, amados. Versículo 29, a Bíblia diz que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. À meia-noite. À meia-noite Deus visitou o Egito. Deus permitiu ali. Aquele juízo foi derramado sobre aquela nação. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro. Vamos para Isaías novamente. No capítulo 53. Versículo de número 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O Cordeiro de Deus foi imolado. O seu precioso sangue foi derramado. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Ele pagou um alto preço para hoje nos comprar, para hoje nos libertar. A verdadeira Páscoa não é, amados irmãos, um coelhinho, não é um ovinho de chocolate. A verdadeira Páscoa é Cristo Jesus, é sacrifício. Fala de morte, fala de sacrifício, fala de sofrimento. Mas a Bíblia diz que Ele aguentou tudo isso por amor a nós. Ele sofreu tudo isso aqui porque Ele amou as nossas vidas de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. O Cordeiro de Deus foi imolado. O Cordeiro de Deus foi transpassado naquela cruz. Sofreu, foi humilhado, mas tudo isso Ele fez pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas. Ele deu a sua vida por amor à minha, por amor à sua, por amor a nós. Ele subiu ali naquele lugar. Ele diz: olha, ninguém tira a minha vida eu dou. Não foi ali os soldados romanos que prenderam Jesus, que foram mais poderosos que Jesus, que ali conseguiu vencer Jesus. Não, não foi isso. Ele deu a sua vida por amor a nós.
Ele mesmo disse, olha, se eu quisesse, legiões de anjos vinham aqui agora, Pedro. Mas ele estava dando o presente de Deus para nossas vidas. É a vida eterna, através do sangue de Jesus, através do sacrifício vicário de Cristo ali naquela cruz. E o interessante é que a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. A única vez que a Bíblia diz que lá ele abriu a sua boca, em 2 ocasiões foi: Pai meu, por que me desamparaste? E falando com aquele homem que estava ali do seu lado: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas você não vê Jesus reclamando: ai, está doendo. Ai, eu estou chateado. Ai, eu estou desanimado. Não, ele foi como um cordeiro mudo. Ele sofreu ali pelas nossas vidas. Ele foi imolado pelos nossos pecados. E esse hino que nós cantamos aqui hoje, que fala Jesus, justiça de Deus, é justamente o que Jesus fez. Ele derramou o seu precioso sangue pelas nossas vidas. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Tem algum problema, pastor? É pecado eu comer o chocolate? Não, amados, não é pecado comer chocolate. A Bíblia diz: tudo aquilo que tiver no mercado, leva para casa, ora, consagra ao Senhor e recebe com ações de graça. Não é pecado comer doce, não. O importante é nós sabermos o que é o verdadeiro significado da Páscoa. O importante é nós sabermos o que é o verdadeiro significado do que Jesus fez pelas nossas vidas. Ele fez uma troca. Ali na cruz do Calvário, ele deu a sua vida para nos dar vida. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida com abundância. Para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando, conforme nós vemos aqui a palavra de Deus nos instruindo. Para os judeus foi a Páscoa, que era para ser celebrada uma vez no ano. Para a igreja, amados irmãos, nós vemos aqui Jesus instituindo a Santa Ceia, em memória dele. Santa Ceia fala do sacrifício, fala da morte, da ressurreição, fala do sangue que Jesus fez, da nova aliança no sangue dele, fala do seu corpo que foi entregue por nós. Então, para os judeus, nós falamos aqui, essa é a Páscoa que foi instituída. Para nós, a nossa Páscoa é Cristo. E é o que nós temos que sempre lembrar, do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, do que Jesus fez. E nesta noite, Jesus quer fazer na sua vida. Se nesta noite você está aqui, você ainda não abriu o seu coração para entregar a sua vida para Jesus, hoje, este é o momento que Deus separou. Esta é a hora para você aceitar a Jesus, você aceitar o presente de Deus. Entregando o seu coração para Deus, você está aceitando o presente de Deus para a sua vida, que é a salvação. Não existe outro meio, não existe outra forma para nós sermos salvos. Somente através do precioso sangue, do sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus naquela cruz, é que nós vamos ser salvos. Sem o derramamento de sangue não há forma de sermos salvos. E Jesus derramou o seu precioso sangue, pelo amor que ele tem a mim, pelo amor que ele tem por ti. Vamos ficar de pé, o grupo de louvor. Por favor, pega ali o teclado. E nesta noite nós vamos estar orando. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento, esta é a hora.
para você entregar o seu coração a Jesus, para você aceitar o sacrifício de Jesus, o presente de Deus pela sua vida. Se tem alguém ainda que ainda não aceitou a Jesus, nós convidamos nesta noite, para que possa, nesta noite, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar Jesus? Glória a Deus. Amém? Quer aceitar Jesus? Aleluias. Como que é o seu nome mesmo? Dimitri? Glória a Deus. Pode colocar aí que ela vai estar traduzindo. Dimitri, é o passo mais importante que um homem pode fazer na vida. É o aceitar a Jesus. Mesmo que agora você não entenda o que é isso, a importância que é isso na sua vida, mas um dia você vai entender o tanto que é importante esse momento na sua vida. É o aceitar o presente de Deus. Você está abrindo o coração e falando para Jesus: eu aceito o sacrifício do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo pela minha vida. E neste momento, Dimitri, eu gostaria que você fizesse uma pequena oração, que você pudesse repetir comigo, em poucas palavras. Você pode falar em inglês, você vai traduzir para ele. Deus vai te usar agora. E você vai falar comigo: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E neste momento eu abro o meu coração e entrego a Ti a minha vida. Marca a minha vida com Teu precioso sangue. Aleluia. E escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Perdoa os meus pecados e me aceita como filho. Amém. Eu gostaria de orar por você, Dimitri. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero colocar a vida, Senhor, do Dimitri em Tuas mãos, Senhor. Este jovem, Senhor, que nesta noite, Senhor, abriu o coração para Ti. Toma ele nas Tuas mãos, Senhor. Faça, Senhor, a história nova na vida dele. Muda, Senhor, ó Pai, o ser, muda o pensamento, muda o coração. Faça, Senhor, ó Pai, uma grande obra, Senhor, na vida do Dimitri, Senhor. Ó Deus, que a família dele possa ver a diferença e possa sentir, Senhor, ó Pai, a mudança na vida dele, Senhor. Faça deste jovem, Senhor, ó Pai, um ganhador de almas. Faça dele, Senhor, ó Pai, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, um evangelista, Senhor, ó Pai, que venha proclamar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, conduz os passos dele, Senhor, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, no nome de Jesus Cristo. E aceita ele agora, Senhor, ó Pai, como filho, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Tu és santo. Adore, igreja, adore ao Senhor. Adore a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao
Glorifica, Deus, aleluia. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Aleluia, Jesus. Oh, Tu és santo, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, morreu a nossa morte, Senhor, ó Pai, para que nós pudéssemos, ó Pai, viver a Tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu precioso sangue, ó Pai, que foi derramado ali naquela madeira, Senhor, ali naquela cruz do Calvário. Ó Deus, o sangue da nova aliança, Senhor, ó Pai, é o sangue que nos cobre, Senhor, ó Pai, é o sangue que nos redimiu, ó Pai, de toda a iniquidade, de todo o pecado. É o sangue, Senhor, ó Pai, ó Deus, da nova aliança que está sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, ó Pai, pela Tua morte, pela Tua ressurreição, ó Deus, pelo Teu sacrifício pelas nossas vidas, o Cordeiro Pascual, ó Deus, que foi imolado pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, através da Tua morte trouxe, Senhor, ó Pai, nova vida para nós, trouxe, Senhor, ó Pai, paz, trouxe, Senhor, alegria, trouxe, Senhor, ó Pai, ó Deus, libertação, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda a valorizar mais e mais, Senhor, ó Pai, o Teu sacrifício pelas nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, ser gratos a Ti, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, derramou o precioso sangue, ó Deus, ali naquela cruz, para nos comprar, para nos libertar do poder das trevas, do poder do pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. É o que eu te oro, é o que eu te peço nesta noite, e é o que eu te agradeço, ó Senhor da glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, podem vos assentar. Glória a Deus. Nós já estamos quase chegando ao final deste trabalho, deste culto de louvor. Amém. Glória a Deus. Gostaríamos de agradecer aos irmãos Remo, a irmã Eliana e a irmã Monique, que está hoje nos visitando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós já nos conhecemos hoje de manhã e as portas estão abertas, amém? Para vocês, fiquem à vontade, sintam-se em casa, sintam-se na casa do papai, né? Na casa de Deus, que é a casa do nosso Pai, amém? Glória a Deus. Terça-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus, às 7:30 da noite, são os schedules nossos da semana. Na quarta-feira, nós temos culto nos lares. E nesta quarta-feira vai ser o culto no lar da irmã Fernanda. E eu gostaria de perguntar à irmã Lúcia se ela tem o endereço dela ali. Número 18 da Taylor Street. 18 da Taylor Street aqui em Milford. Eu não sei onde. Antes do hospital? Ok. Então está perto da rota 16 ali, antes do hospital, amém? Então, quarta-feira, às 7h45, culto no lar da irmã Fernanda. Amém? Toda a igreja está convidada a participar ali conosco, estar ali junto, adorando ao nosso Deus. Amém? Na sexta-feira tem sido uma benção, graças a Deus, depois do ensaio do louvor, que é às 7h30, às 9h30, nós temos aqui oração. E na última sexta-feira do mês, toda a última sexta-feira está tendo vigília, buscando a face do Pai. Mas graças a Deus, irmãos, tem sido uma benção. As orações, os irmãos estão aqui junto conosco, orando, clamando ao nosso Deus, e tem sido maravilhoso. Amém? O crente que ora tem vitória. Amém? O crente que ora, obedece, jejuma, lê a Bíblia, né? Esse com certeza vai ter muita vitória. Amém? Então, se tiver só oração, mas não tiver obediência, não vai ter vitória. Então tem que ter tudo junto. Amém? Para sermos mais do que vencedor e vermos a graça de Deus na nossa vida.
Sábado, culto na direção do departamento de louvor. Amém? Às 7h30 da noite. Departamento de louvor, uma vez no mês, no segundo sábado do mês, tem a oportunidade de estar cultuando a Deus com o departamento e de estar pregando a palavra de Deus, um dos membros, né, do departamento. Então esse sábado é o departamento de louvor. E já está apontando para a irmã Cinzia? Glória a Deus, que bênção. É de Deus, hein? Recebe. Amém? Glória a Deus. Então sábado, culto de louvor e adoração na direção do departamento. Domingo às 10 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à noite nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor, louvando e adorando ao nosso bendito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Que está à destra de Deus, assentado no alto e sublime trono. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia Ele vai buscar e levar a sua igreja para morar com Ele, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Alguns irmãos faltaram hoje, não vieram, mas vamos estar orando para Deus estar abençoando, tocando a vida deles, que esteja tudo em paz, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando também pela irmã Geusa, que eu creio que essa hora está no avião, né? Está de volta, está voltando do Brasil. Carlão está feliz, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando o retorno dela, que seja uma volta em paz, em segurança, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te agradecer, ó Deus, porque até aqui a tua boa mão, Senhor, está sobre as nossas vidas, tem nos ajudado, verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar, ó Deus, esta igreja, queremos entregar a cada vida, Senhor, cada irmão que nesta noite não pôde estar aqui conosco. Nós não sabemos o motivo, o porquê, mas que o Senhor possa estar visitando, possa estar tocando aonde eles estiverem. Queremos também apresentar, Senhor, a vida da irmã Geusa, Senhor, que neste momento está, Senhor, ó Pai, de regresso do Brasil, que o Senhor possa trazer ela em paz, em segurança, que os teus anjos estejam ali guardando esta viagem, trazendo ela, Senhor, ó Pai, debaixo da bênção e da proteção do Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os irmãos que está nos visitando nesta noite, toma eles nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida do Dimétrio, Senhor, ó Pai, que nesta noite abriu o coração e aceitou a Ti como Senhor e o Salvador da vida dele. Que ele possa, Senhor, ó Pai, cada dia mais firmar nos Teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus, e crescer conhecendo a Ti, ó Pai. No nome de Jesus Cristo é que nós choramos, te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos hoje